A gente precisa ver esse desastre da mesma forma que a gente vê a Auschwitz, da mesma forma que a gente vê a escravidão, da mesma forma que a gente vê Hiroshima, porque a gente precisa entender que isso não pode acontecer de novo. Centímetro a centímetro, o medo do colapso. Dias depois da situação de emergência decretada, parte da mina 18 da Braskem, Maceió, finalmente desabou no último domingo, dia 10 de dezembro. 1h15 da tarde deste domingo, a mina 18 sofreu um rompimento que pôde ser percebido num trecho da Lagoa Mundaú, no bairro do Mutange. A gente disse ontem que a Defesa Civil estava apontando que o afundamento daquele solo da barragem já estava chegando aí a 12,5 centímetros nas últimas 24 horas. Estudos mostravam um aumento significativo na movimentação do solo, indicando a possibilidade de rompimento e surgimento de uma imensa cratera. A mina citada pelo órgão é formada por cavernas abertas para extração de salgema durante décadas de mineração. Elas estavam sendo fechadas desde que o Serviço Geológico do Brasil confirmou que a atividade tinha provocado o fenômeno na região. De acordo com a Defesa Civil de Maceió, essa área da mina que rompeu no domingo está sem monitoramento. O equipamento utilizado para medir essa movimentação do terreno com alta precisão, ele foi levado pela água quando o solo afundou. Não há um prazo, então, para a instalação agora de um novo. A área que sucumbiu foi na Lagoa de Mundaú e a população tinha sido já expulsa do local. Mas as feridas dessa, que pode ser a maior tragédia ambiental do Brasil, não tem precedente. Apesar de ser constatado, a mineradora nunca, de fato, se responsabilizou por isso, muito menos pediu desculpas, minimamente pediu desculpas pelo que aconteceu. A gente perdeu o chão, literalmente nós perdemos o chão. Cerca de 5.000 famílias estão desabrigadas, sendo atendidas por uma força-tarefa emergencial que foi montada pela Prefeitura de Maceió. Na última terça-feira, dia 12 de dezembro, o presidente Lula decidiu entrar pessoalmente nessa questão e convocou uma reunião com autoridades. Foram chamados para esse encontro Arthur Lira, o presidente da Câmara, Renan Filho, ministro dos Transportes, além dos senadores Renan Calheiros, Rodrigo Cunha e Fernando Farias. Foram convocados também o governador de Alagoas, Paulo Dantas, e o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, que tem sido alvo de duras críticas da população de Maceió. O Senado discute a criação de uma CPI para investigar a exploração de salgema na região e o trágico legado deixado pela Braskem. Vai todo mundo, vai a República de Alagoas inteira, todo mundo convocado para conversar com o Lula antes, olha o detalhe, antes da instalação da CPI. Não interessa ao Palácio do Planalto levar essa peleja alagoana para o Congresso. É uma briga lá das Alagoas que, se vai para Brasília, acaba, de certa maneira, prejudicando o governo. Enquanto isso, moradores vizinhos à mina, nas comunidades do Bom Parto e Flechais, reclamam da ausência dos órgãos públicos para tranquilizar a população em meio a essa tragédia ambiental. Mas agora eu quero sair, não estou conseguindo mais. Estou com depressão há 2 anos, depois desse negócio da Braskem, tirou todo mundo, não vendo mais nada. Eu vendia muito lanche, muita coisa que hoje não vendo mais, que tirou os colégios. E eu não posso correr porque o meu marido está operado da perna, que ele fez uma geoplastia, não pode dirigir, não tenho para onde ir, aí tenho que ficar. São 3 dias que a gente não dorme, né? Porque qualquer barulho, a gente sempre fica andando, se senta, abre o portão, vem pra rua. O carro eu deixo do lado de fora, né? Porque qualquer coisa a gente imagina que dê tempo, mas a gente não sabe se vai dar tempo ou não, né? Da gente sair daqui. Elas continuam no entorno dos mapas de risco, apavoradas, em meio a casas rachadas, inclinadas, além da falta de segurança. Quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente vai falar mais uma vez sobre a situação na cidade de Maceió, que está sendo impactada diretamente pelas ações de exploração da Braskem na cidade. Eu vou conversar com a jornalista Cris Serra, que é a Cristina Serra, também comentarista aqui do CL Notícias, nossa parceira. Cris, prazer em falar com você aqui no Em Detalhes também, querida. Prazer também,
Gabi, apesar de ser um tema tão difícil, doloroso, mas que é importante a gente levar, né, para quem acompanha a gente aqui no ICL. Sem dúvida, a gente teve novos desdobramentos dessa história, né? Neste último domingo, parte da mina 18 se rompeu ali na Lagoa Mundaú, que fica no bairro Mutange. E aí, depois desse desabamento, me chamou muito a atenção, Cris, o posicionamento da Defesa Civil Municipal sobre isso. Foi um posicionamento bastante brando, para dizer o mínimo, eu vou abrir aspas aqui. Abre aspas, então, a Defesa Civil ressalta que a mina e todo o seu entorno estão desocupados e não há qualquer risco para as pessoas. Bom, só pra gente fazer um balanço aqui, e eu quero te ouvir a respeito disso, essas pessoas, elas foram expulsas de casa. As comunidades do entorno, né, de bairros próximos, relataram para a imprensa, principalmente a imprensa independente, que tem feito cobertura sobre isso, que estão sem dormir, de tão preocupadas sobre como isso pode afetá-las ou não, porque as autoridades não estão se comunicando com essas pessoas e elas não sabem, né, o que pode acontecer com as casas, com a família delas, além do impacto para os pescadores, para as marisqueiras que atuavam ali na lagoa. Então, eu queria te ouvir tanto sobre os riscos ambientais que ainda existem ali, porque foi só uma parte da mina, só uma não, né? Mas foi uma parte da mina que colapsou, então esse risco pode ser ainda maior, e também para o impacto social, né? O quanto essas pessoas estão sendo expostas, para a gente ter uma nota oficial dessas, né? Sim, é uma nota completamente inapropriada diante da magnitude do crime socioambiental que está acontecendo na cidade de Maceió há vários anos. É importante a gente assinalar que isso não começou agora, né? O tremor que desencadeou a retirada das pessoas das suas casas, a saída delas, né? Algumas saíram, se anteciparam e saíram antes mesmo de serem forçadas. Esse tremor é de 2018. Só que ele aconteceu em 2018, mas foi sendo provocado, digamos assim, foi sendo preparado décadas antes. Então teve esse marco em 2018 e agora, recentemente, aquela situação de risco de colapso da mina, no finalzinho ali, na virada de novembro para dezembro, e agora, como você disse, né, no final de semana, de fato, a mina entrou em processo de colapso, né? Isso tem efeitos multiplicadores naquelas comunidades, né? Mas aí você me perguntou duas coisas, o impacto social e o ambiental. Sobre o social, Gabi, eu vou te dar um exemplo de como essa situação de incerteza sobre o que de fato vai acontecer ali, se outras minas vão entrar em colapso, como isso afeta as pessoas que ainda vivem ali na chamada borda do mapa de risco. As pessoas do mapa de risco já saíram. Como eu disse, algumas saíram por conta própria, outras fizeram acordos com a Braskem e saíram em função do acordo, e outras, mais recentemente, foram retiradas à força, né, sob coação policial e ameaça de prisão. Mas na borda desse mapa de risco ainda estão comunidades muito pobres. Eu conversei recentemente, eu estive lá para acompanhar essa situação e uma moradora me disse que não conseguia dormir. Então o que ela fez? Ela e o marido pegavam o carro da família e iam toda noite, saíam do bairro onde moram, iam para uma área que eles consideram mais segura, ali no entorno também, porém uma área mais afastada da lagoa, e dormiam dentro do carro. Ela me disse, a Silvia, é o nome dela, que passou 4 noites dormindo assim com o marido. Estou trazendo esse exemplo só para dar uma ideia, né, do estado de nervos, de ansiedade, de angústia que essas populações estão vivendo. Do ponto de vista ambiental, né, para responder rapidamente essa sua primeira questão, esse afundamento que a gente viu, né, tem aquela imagem da água ali borbulhando porque está sendo puxada para essa caverna. Na caverna existe a camada de sal, ou o que restou de uma camada de sal. A água da lagoa, que tem uma salinidade natural, porque a lagoa se comunica com o mar, mas em contato com uma camada ou com resquícios de uma camada de salgema, vai aumentar a salinidade? Até que ponto? E qual o impacto disso para a flora e fauna daquele ecossistema? São perguntas que ainda precisam ser respondidas, que eu acho que vão levar um tempo para serem respondidas, né? Até porque, assim, a principal incerteza, não se sabe ainda em que medida esse desastre vai aumentar ainda mais.
A única certeza que nós temos, Gabi, é que é o maior desastre socioambiental em solo urbano do mundo e que isso só pôde acontecer por duas razões: pela irresponsabilidade criminosa da empresa, né, e pela negligência ou cumplicidade dos órgãos, das autoridades, do poder público responsável pela fiscalização daquele empreendimento. Isso é muito importante, Cris, a gente dá um nome, né, como crime ambiental, que é isso que está acontecendo ali na região e está acontecendo, como você disse, porque foi permitido por muitas décadas que isso fosse piorando, né, ao longo desses anos. E aí a gente teve nessa segunda-feira, dia 11 de dezembro, o presidente Lula decidindo entrar pessoalmente nesse caso da Braskem. Ele convocou uma reunião com todas as lideranças no Palácio do Planalto, autoridades, políticos de Alagoas. E eu queria te perguntar como é que foi esse encontro, se a gente tem uma ideia de... Porque, primeiro, existe uma rivalidade política, e eu acho importante também sempre trazer essa explicação do prefeito de Maceió, que é aliado, Arthur Lira, né, presidente da Câmara, e também o governador do estado, que é aliado de Renan Calheiros, enfim. E existe essa polarização, né, essa rivalidade entre os políticos da região e como isso está impactando, porque o gabinete de crise que começou a se mobilizar a respeito disso demorou muito para acontecer, inclusive o encontro entre essas autoridades também demorou a acontecer, e acredito que também por causa disso. A gente precisa sempre contextualizar esse desastre. Como a gente já falou aqui, ele não aconteceu da noite para o dia, ele veio sendo preparado ao longo de décadas, mas há um fato determinante, o tremor em março de 2018. Portanto, a partir de março de 2018, as autoridades não poderiam mais fazer vista grossa para o que estava acontecendo em Maceió. Antes de 2018, já havia muitos alertas de estudiosos especialistas sobre os riscos daquela mineração de salgema completamente predatória, que não foram levados em conta. Mas, enfim, tem o tremor em 2018, aparecem muito mais rachaduras do que já havia nas casas, buracos na rua, no asfalto, etc. A Braskem negou, a princípio, que fosse consequência da mineração, mas foi feito um laudo do Serviço Geológico Brasileiro que confirmou que sim, era consequência da mineração. Então, a partir dali, todas as autoridades federais, estaduais, municipais deveriam ter dado importância para esse assunto, deveriam ter formado os gabinetes de crise. Não fizeram isso. As vítimas e as associações das vítimas estão pedindo isso por todos esses anos. Agora, como houve o processo de colapso da mina, e isso tem impacto, evidentemente, nas ações da Braskem, no valor que a empresa tem na Bolsa de Valores, nas tentativas que a empresa está fazendo, né? O grupo Odebrecht, que hoje se chama Novonor, mas é o Odebrecht. As tentativas desse grupo de vender a Braskem, tudo isso agora foi muito afetado por esse desastre. Então agora todo mundo resolveu se mexer. Bom, como você mencionou, isso acontece num cenário de muito oportunismo político. Então nós temos agora dois grupos da política alagoana se digladiando. O grupo de Arthur Lira, que tem no prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, a maior autoridade de posse de mecanismos para lidar com esse problema. Então, o grupo de Arthur Lira. E, por outro lado, você tem o grupo dos Calheiros, que tem o governador Paulo Dantas, também de posse de mecanismos para lidar com esse problema. Então, tudo que não foi feito até hoje, de repente, esses grupos resolveram agir, formar gabinetes de crise, anunciar medidas, etc, etc. Como é que esse conflito vai emergir de uma maneira assim que fique mais evidente para a população brasileira, não só alagoana? Na CPI que o Renan Calheiros conseguiu criar no Congresso Nacional, quer dizer, ela está pronta para começar a atuar, né? As pessoas, inclusive, já foram indicadas. Falta começar de fato. E a gente vai ver, então, esses dois grupos aí se digladiando, enquanto, na verdade, a população ainda precisa que muita coisa seja resolvida e, principalmente, Gabi, que a empresa seja processada do ponto de vista penal, criminal, coisa que não aconteceu. E já encerro rapidamente esse tópico fazendo uma comparação com Mariana e Brumadinho. Nesses dois desastres, houve inquérito policial, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia e a Justiça aceitou. Na Justiça, está correndo muito lentamente. Os dois processos correm muito lentamente, mas o Ministério Público e a Polícia Federal fizeram seu papel. No caso da Braskem, nem
isso. A Polícia Federal tem um inquérito aberto há 4 anos, sob sigilo, ninguém sabe o que tem nesse inquérito e o Ministério Público não ofereceu denúncia, até porque precisaria desses dados do inquérito. Então, no caso da Braskem, é o pior dos mundos, né? É onde se vê uma inoperância total dos órgãos públicos e do aparato judicial. E no meio disso, para encerrar essa briga política, com Lula tentando se equilibrar entre 2 grupos políticos, um aliado dele, que são os calheiros, o outro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que não é aliado, mas do qual o presidente Lula precisa muito para fazer a sua agenda andar na Câmara dos Deputados. Isso é importantíssimo, Cris, que você citou a respeito desse inquérito, porque é algo que preocupa muito as vítimas da Braskem. Que a gente tem um inquérito que está há 4 anos sem respostas, pode acabar sem uma denúncia. E as vítimas já fizeram algumas solicitações, pediram para ter acesso, e existe uma falta de transparência sobre isso, né? Sobre qual é o encaminhamento dessa história. E a gente não sabe, pode ser que esse crime passe impune, então é bastante preocupante que a gente esteja há 4 anos sem nenhum tipo de resposta, sem uma possível oferta de denúncia dessa história. Agora, eu quero te perguntar também, acho que vale muito a pena a gente entrar nessa história, sobre a Braskem ser a dona do bairro destruído por uma ação que é da Braskem. É uma história que quando a gente começa a observar os detalhes, parece que é uma coisa maluca. Mas como que a Braskem é dona de algo que ela mesmo destruiu? Mas foi um acordo, né? E agora foi uma determinação do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas e do Conselho Estadual de Proteção Ambiental reafirmou que, de fato, a Braskem vai ser proprietária desses bairros que foram destruídos pela mineração. Eu queria que você explicasse um pouco essa história, até porque tem também uma ação que quer transformar essa região num parque ambiental. E me parece uma ação que é para limpar um pouco essa imagem de tudo que foi destruído. E não resolve esse problema também, né, Cris? Então, é um imbróglio, é bastante complexo e também, quando você entra nos detalhes dessa documentação, desse acordo entre o Ministério Público Estadual, Federal, também a DPU, você fica indignado, porque parece uma ação imobiliária mesmo da Braskem, né? Parece um grande negócio, né? E talvez estivesse caminhando para isso, não fossem esses últimos acontecimentos. Eu te confesso, Gabi, que quando eu soube do acordo, são 2 características desses acordos, e tem vários acordos diferentes, mas que a gente pode resumir assim. Quando eu soube dos acordos, eu disse assim, quando eu comecei a me informar mais, eu perguntei para as pessoas que me davam entrevistas, você tem certeza? É isso mesmo? E aí você lê e diz assim, é isso mesmo que eu estou entendendo? Então, resumidamente, nós temos ali 2 situações que são inacreditáveis. Primeiro, a pessoa que faz um acordo com a Braskem para sair do seu imóvel, quando ela aceita o valor que a Braskem paga por aquele imóvel, para ela sair e comprar um outro imóvel fora, em outro bairro, ela automaticamente transfere a titularidade do imóvel para a Braskem. A Braskem se torna dona daquela residência ou do apartamento. Tinha vários prédios, né? As pessoas não moravam só em casas. Tinha prédios, inclusive, muito altos. Era uma área que estava sendo verticalizada. E o que a Braskem faz? Ela derruba, ela demole essas construções. Por isso que, assim, você anda lá pelos bairros, tem bairros que já estão, assim, praticamente partes dos bairros resumidas ao chão, simplesmente. Ou simplesmente ela cerca, ela vai cercando, então você não consegue mais andar por todos os bairros, todas as ruas, porque essas propriedades estão cercadas, vão ser demolidas em algum momento, enfim. E por isso que você vê um cenário meio apocalíptico. É um cenário, de fato, parece que um meteoro se chocou ali com aqueles bairros. Isso é uma coisa, isso é um absurdo. O outro absurdo foi o acordo que o prefeito fez com a Braskem, né? A prefeitura fez com a Braskem, transferindo para a Braskem justamente a posse dos bens públicos que estão naqueles bairros. Ou seja, a pessoa, o órgão, a empresa que cometeu o crime acaba recebendo um prêmio. Ela se torna dona de uma imensa área de Maceió, em torno de 5 bairros, e sabe-se lá o que ela faria ou fará daquele lugar depois que essas minas fossem estabilizadas. Falava-se muito o temor das pessoas, de fato, de que aquilo ali no futuro virasse uma área de condomínio de luxo e tal. A preocupação faz algum sentido, mas por outro lado, eu fico também me perguntando como é que seria feito o marketing disso, né? Uma área em que, mal ou bem, você fica na dúvida
dúvida se ela é estável ou não. Isso estava posto ali como uma desconfiança ou suspeita. Fato é que agora, com essa mina em colapso, e o risco de outras também entrarem em colapso, como a gente já conversou aqui, as autoridades se mexeram e veio agora a proposta de transformar num parque. Se for um parque de propriedade que seja um bem público, ok. Agora, não pode ser uma outra proposta que estava circulando, anterior a essa de fazer um parque público, de fazer uma RPPN. RPPN é Reserva Particular de Patrimônio Natural. Ou seja, a RPPN seria da Braskem. A RPPN é um tipo de unidade de conservação que é privada. Então, seria, de qualquer forma, um prêmio, porque a Braskem, se conseguisse uma RPPN, ela faria disso um grande caso de marketing verde, para tentar limpar a sua imagem, que está na lama. Então, RPPN não faz o menor sentido, essa proposta não deve ser aceita, e um parque público, aí sim, talvez, que eu acho que deveria, inclusive, incorporar um memorial. Eu acho que parte daquele cenário deveria ser preservado para mostrar no futuro para as pessoas: olha o que não deve ser feito na mineração, olha o que não deve ser feito com as pessoas e com o meio ambiente. De qualquer forma, Gabi, como esse desastre está em andamento, ele está acontecendo e ainda vai ter desdobramentos por muito tempo, eu acho que ainda é cedo para se saber o que de fato será possível fazer ali. Eu vou até, Cris, se você me permite, ler um trecho aqui, porque é uma reportagem que foi feita entre o Marco Zero, também o Mídia Caeté, que é a mídia independente local. E aí o procurador do trabalho, Cássio Araújo, que é ex-morador do bairro do Pinheiro também, que é um desses bairros, que faz parte desses bairros que foram atingidos, ele também é integrante do Movimento Unificado de Vítimas da Braskem, ele disse o seguinte sobre esses termos, que eles vão assegurar mais lucros para a Braskem, sobre as bênçãos do Ministério Público e também da Justiça. Eu achei bastante didático, por isso que eu queria trazer a leitura desse trecho. Fizemos uma conta por baixo, envolvendo a questão dos moradores, e daria no mínimo de 40 a 50 bilhões de reais. Por menos de 5 bilhões de reais no total, a Braskem não só vai resolver já 80% dos problemas, como ainda vai virar dona desses terrenos. Daqui a 10, 20 anos, tendo tempo para a terra se acomodar, tirando todo o desgaste da imagem, com o advento das novas gerações, a empresa vai recuperar e a crescer até 10 ou 20 vezes mais o que gastou. E olhe lá, foram negócios. Eu achei muito didático sobre isso que a gente está falando, que me pareceu um acordo de investimento imobiliário. É muito impressionante mesmo quando você vai olhar os termos desse acordo. Sem dúvida, Gabi. O Dr. Cássio, esse que você menciona, inclusive, ele é procurador regional do trabalho e ele é um dos atingidos. A casa dele fica no Pinheiro e ele era uma das pessoas que ainda vivia no Pinheiro como um ato de resistência. Não queria sair da sua casa. Nessa última leva dessas pessoas que foram forçadas a sair de casa agora, sob coação policial, ele teve que sair. Ele até no momento não estava em casa, no momento da ação policial, mas a polícia foi lá, entrou na casa, viu que não tinha ninguém e lacrou a casa dele. Portanto, ele não pode voltar para casa, E ele, como é uma pessoa que entende muito de leis, enfim, tem muito esclarecimento sobre esse assunto, de fato, ele tem essa percepção e é isso. Seria mesmo, daqui a alguns anos, com a estabilização, que é um processo complexo, difícil, ainda vai demorar muito tempo, talvez isso fosse transformado, sim, num grande negócio imobiliário. Eu só chamo a atenção para isso. As estimativas de especialistas sobre a estabilização é de que esse processo demoraria em torno de uns 10 anos. Eu acho que essa estimativa já não é muito... Diante do que a gente está vendo, aquela imagem do colapso da mina que está sob o leito da Lagoa Mundaú, ela é muito impressionante, E nos leva a pensar se não pode acontecer o colapso em outras minas que estavam até em situação de maior risco. A mina 18 não era a que oferecia maior risco, segundo o levantamento da situação das minas, um levantamento que foi feito por uma empresa. Então, se com ela aconteceu isso, imagina com outras minas que são consideradas de maior risco. Então, é muito difícil a gente saber quanto tempo vai levar, de fato, esse processo de estabilização. O que a gente sabe é que o dano social, ambiental, o dano para o patrimônio histórico
e arquitetônico e artístico de Maceió é imenso, porque o bairro do Bebedouro foi afetado. E só para você ter uma ideia, Gabi, o bairro do Bebedouro é onde, por exemplo, até hoje tem a casa da família da doutora Nise da Silveira. A casa onde a doutora Nise da Silveira, uma das psiquiatras mais importantes desse país, onde ela viveu, a casa está lá no bairro do Bebedouro. Uma casa onde o Graciliano Ramos, quando saiu da prisão, década de 30 ou 40, enfim, ditadura Vargas, ele passou um tempo numa casa em Maceió, no bairro do Bebedouro. A casa está lá, eu passei por ela, na praça da Igreja de Santo Antônio. Então, todo esse patrimônio histórico, além de muitas outras construções, foi afetado. Qual é o valor disso? Como é que você quantifica essa perda, né? Não só para a cidade, é para Alagoas inteira e é para o Brasil. As pessoas precisam entender que o crime socioambiental não é só contra aquele grupo que está ali, mais diretamente afetado. É um crime contra a sociedade, por esses múltiplos impactos. Então, o que está acontecendo ali em Maceió é de muita gravidade e é uma pena que só agora, né, o Brasil tenha se dado conta disso, enquanto há 5 anos, pelo menos, né, as pessoas lá estão pedindo socorro. A destruição de uma memória, né? Isso que você disse é muito forte. Eu conversei aqui também no Em Detalhes com a pesquisadora Isadora Padilha, que é arquiteta e acompanha também essa história bem de perto. E ela disse que existem, né, entre essas dezenas de minas que estão sob esse risco, também existe o risco de que cada uma delas também possa entrar em colapso, né? Então, não existe um efeito em cascata, mas cada uma delas corre esse risco. Então, a gente ainda não sabe, como você disse, a proporção que isso pode tomar em 10 anos. A gente pode ter um desastre ambiental ainda maior do que esse que a gente está acompanhando e que é o maior até 2023, até dezembro de 2023. Mas o risco, o que a gente pode ter daqui para frente, a gente ainda não sabe. Então, isso é muito importante, é muito grave. E aí eu queria entrar também numa questão importante, que é a CPI da Braskem, né? Que tá, a gente ainda falando sobre implicações políticas, porque existe um receio do governo de que a CPI da Braskem vire uma CPI contra a base do governo, e aí, por diversas questões, eu queria te ouvir a respeito disso. Lula não queria entrar num confronto direto com Arthur Lira. Também tem a questão da Petrobras nessa história, né? Porque, como você explicou aqui, a Novonor, que é a antiga Odebrecht, existe uma sociedade, né, entre a Novonor e a Petrobras. Existe uma implicação disso sobre a venda da Braskem, e isso também entra nessa questão, né? Então, queria te ouvir primeiro sobre a CPI e também sobre essa questão da venda e como que isso pode impactar nessas questões políticas. Essa CPI, Gabi, é campo minado. Eu definiria assim, ela é um campo minado, porque você tem ali, potencialmente, o choque dos 2 maiores grupos políticos de Alagoas, né, como a gente já mencionou aqui. Inclusive, eles estarão representados na CPI. Tem o Renan Calheiros, é um dos nomes, foi ele que pediu e ele já está, ele é um dos membros. E o outro é o senador Rodrigo Cunha, que é próximo ao grupo de Arthur Lira, né? Senador também por Alagoas, menos conhecido que os Calheiros, é um senador jovem e tal. Mas, enfim, os 2 grupos estarão lá representados. E CPI, a gente sabe, né, desse bordão, a gente sabe como começa, não sabe como termina. Mexer com esta CPI, é claro que nesta CPI os 2 grupos, né, vão ficar um atirando contra o outro. Agora, talvez a CPI proporcione, né, dê a possibilidade de se conhecer de fato o que a Braskem fez, como ela atuou. Isso é que é importante. É revelar a extensão desses crimes, né, a cumplicidade com grupos políticos locais. Mas claro que isso tudo corre o risco de ficar aí nesse bolo, né, do choque entre esses 2 grupos. Então, é difícil saber o caminho que essa CPI vai tomar. Agora, os governistas que estiverem na CPI, certamente eles terão um cuidado muito grande em não atingir
tanto o grupo do Arthur Lira, porque o presidente Lula precisa da concordância, não digo do apoio, mas da concordância do Arthur Lira para as pautas do governo na Câmara. A gente sabe que o Lira é um político que atua na base, né, da faca no pescoço. Se ele já atua assim, não tendo um quadro complexo como essa CPI, imagine se ele se sentir ameaçado, né, e se ele achar que o grupo político dele está ameaçado, né? Então, é um caldeirão. E é num contexto de antecipação da disputa para as eleições municipais. O atual prefeito é candidato à reeleição e o grupo dos Calheiros tem o seu candidato à eleição, né? Então é nesse contexto de disputa. Agora, é importante a gente dizer o seguinte: os Calheiros têm o argumento de que o prefeito atual fez um acordo espúrio com a Braskem, aquele acordo que a gente comentou que transfere o patrimônio público do município para a Braskem naqueles 5 bairros. Agora, os Calheiros também têm telhado de vidro. O ministro Renan Filho, ministro dos Transportes, era o governador de Alagoas quando houve o tremor em 2018. E a coisa mais comum, Gabi, nas entrevistas que eu fiz recentemente em Maceió com vítimas, é a queixa de que o governador, na época, não dava uma palavra sobre esse assunto. Tudo que se ouvia do Renan Filho na época do tremor, em 2018, quando ele era governador, era silêncio. E agora o Renan Filho, como todos os outros, agora resolveram falar e vão fazer e acontecer e a Braskem, entendeu? Então, esse é o contexto dessa CPI. Enfim, é difícil saber o que vai acontecer, mas eu espero, em geral, as CPIs, mesmo quando elas são muito contaminadas, né, pela disputa política de grupos ou de governistas e oposição, alguma informação vem à tona. E é muito importante que isso aconteça, de fato, porque, como eu disse, o inquérito, por exemplo, da Polícia Federal, que tem 4 anos, corre sob sigilo. As vítimas não conseguiram ter acesso nem por meio dos seus advogados, né? Pediram oficialmente, não conseguiram. Há toda uma falta de transparência, né? A empresa não se manifesta, ela não vê quando as coisas acontecem. Diferentemente, inclusive, dos desastres de Mariana e de Brumadinho, faço novamente essa comparação, quando pelo menos os dirigentes davam a cara a tapa, vinham publicamente, davam entrevistas, houve entrevistas coletivas, alguma satisfação se dava para a sociedade. No caso da Braskem, nem isso. Ela só se comunica por notas oficiais. É um total desrespeito à opinião pública brasileira e às vítimas, né, que têm sofrido esse tempo todo e que tiveram inúmeros prejuízos. Os relatos que eu tenho das pessoas que fizeram acordo, mesmo aquelas que fizeram acordo, receberam valores muito menores do que as casas de fato valiam, tiveram que arcar com despesas que a Braskem não pagou, como a mudança, por exemplo. Muitos gastaram muito dinheiro reformando suas casas, quando as rachaduras apareciam, antes até do tremor, sem contar, Gabi, sem contar um aspecto absolutamente fundamental desse desastre, que é o impacto na saúde mental das pessoas. Há registro de suicídios, eu mesma conversei com a família de uma das pessoas que se suicidou, muitos registros de depressão, estresse, ansiedade, hipertensão. É um estrago social imenso e que precisa ser conhecido e também devidamente compensado. Exatamente, Cris. Que importante você colocar isso também. E me parece que essa CPI é a única chance que a gente tem hoje de caminhar para algum tipo de responsabilização da Braskem, né? Porque é isso, a gente já está há 4 anos sem resposta por meio desse inquérito da PF. As pessoas estão sem respostas, as comunidades vizinhas estão sem dormir, estão horrorizadas com tudo que está acontecendo. Isso sem contar notícias, às vezes, que chegam falsas, enfim, que deixam as pessoas ainda mais apreensivas, além de todo esse desastre que elas estão vivendo, que estão impactando seriamente a vida
vida de toda a população ali. Quero te agradecer muito, Cris. Para quem não sabe, a Cris Serra também, a gente falou sobre destruição de memória, né, Cris? Eu acho que você está fazendo um trabalho fundamental, que é a preservação da memória dessas comunidades, dessas pessoas e dessa história, que a Cris está escrevendo um livro a respeito disso. Então, quero te agradecer muito. Foi um prazer conversar contigo e quero muito ter acesso ao seu trabalho, que, enfim, é fundamental nesse momento. Ainda demora algum tempo, né? Até porque, como eu disse aqui, o desastre está se desdobrando ainda. Em algum momento eu vou ter que parar e dar um ponto final na apuração para escrever. Por isso é tão importante contar os antecedentes desse desastre. O que vai acontecer daqui para frente ainda vai levar muito tempo, mas essa história e essa memória, como você disse, precisam ser contadas. Foi um prazer conversar com você, Gabi. Um beijo, Cris. É sempre um prazer falar com você e bom trabalho por aí. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. O Videocast em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a nossa programação. Também lembro você, claro, que no dia 17 de dezembro a gente tem às 8 horas da noite uma aula exclusiva com o Eduardo Marinho. Quem conversa com ele é o nosso Eduardo Moreira. Uma aula com o filósofo das ruas, o Eduardo Marinho, que deixou as benesses de uma vida com bastante privilégios para morar, para conversar com as pessoas de uma realidade completamente diferente da dele. E aí ele vai trazer essa reflexão pra gente. Com certeza a gente vai sair muito melhor do que antes de a gente assistir a essa aula, mas você precisa fazer a sua inscrição. Então eu te lembro que para você participar e assistir, você precisa fazer a sua inscrição e garantir a vaga em icl.com.br/em detalhes. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Eu lembro que você pode ouvir esse episódio sempre na versão podcast a partir das 7, 8 horas da manhã, com trechos exclusivos que você não encontra aqui na versão em vídeo. Um abraço, até amanhã. Eu, Gabriela Varela, faço a apresentação e a coordenação do Videocast em Detalhes. O roteiro é feito por mim e pela Ana Carolina Navarro. A direção técnica de gravação é de Guilherme Bessa, Bianca Pasquim e Caio Marinato. A coordenação de transmissão é de Malu Pessoa, Leonardo Salles e Giovanni Nino. A operação de áudio é de Igor Santana e Denis Williams. A direção de imagem do Gabriel Vento. A produção é da Elô Macrini. A vinheta original é de Caio Marinato. A edição de áudio e sonorização são de César Degani. A direção de mídias sociais é de Joema Martins. E a direção de arte é de Stella Spironelli. A coordenação de artes gráficas de Isabela Chiara. A direção de programação é de Maurício Arruda. E a produção executiva de Eduardo Moreira e Rafael Donatiello. Este episódio usou áudios da CNN Brasil, Record News, Exame e do ICL Notícias.